Logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Professores, professoras, internautas, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição de número 4. Batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. Nós hoje estamos diante de uma lição em que vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, o propósito e o resultado. A introdução diz assim: nessa lição veremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e tem a glossolália como evidência física e inicial, quer dizer, e tem a línguas estranhas como evidência. Antes de entrar na lição, eu quero mandar um grande abraço aí para o internauta Gilvandre Silva Duarte. Ele é de Aparecida de Goiânia, Goiás. Ele diz parabéns pela aula, que aula maravilhosa. Vini Galiano, um abraço, grande abraço aí, Vini. Grande abraço também ao Matheus Ferreira. Wagner Gomes, de Glória de Dourados. Ele diz que lição maravilhosa, né? Ele fala que toda a igreja precisava estar na igreja para aprender essa lição, né? Ou estudar a lição. E ele diz aí que poucas pessoas aparecem à escola dominical. Até pergunta como anda a frequência da escola dominical por aqui. Querido irmão, a frequência da escola dominical, principalmente depois da pandemia, caiu muito. Não sei o que aconteceu. Tanto caiu na frequência, como caiu, por exemplo, os professores que dão aula através da internet também teve uma queda muito grande. Não sei se a academia, ou não sei se a pandemia acabou aí desestimulando muita gente, e em vez de aproximar as pessoas de Deus, parece que deu uma distanciada. Então a escola dominical depende muito do professor, depende do pastor, dirigente local, do pastor local, que depende do incentivo. Não é aquele incentivo, tem pastor que quer fazer as pessoas virem para a igreja na marra. É o pastor local, ele vai incentivar, não dizer que quem não vem na escola não pode fazer isso, nada disso. Dê uma boa aula, faça com que as pessoas sirvam com liberalidade. Senão nós lutamos muito, igual nós estamos muito preocupados, né, com a eleição que vai ter agora no dia 30, nós estamos muito preocupados. Então eu digo o seguinte: vote consciente, pense na liberdade dos evangélicos. Mas tem muitos pastores aí obrigando os crentes a votar, se não pode ser disciplinado, é a história que a gente vê. Isso aí nós estamos começando com o autoritarismo dentro da igreja. Nada disso. Instrui os irmãos como votar, qual é a preferência da igreja, ok. Agora, obrigar, nunca. Liberdade democrática no país e liberdade na igreja para nós fazer as nossas escolhas. Josué chamou o pessoal já no final da sua vida e disse: olha, eu ensinei para vocês, agora coloque diante de vocês a vida e a morte. Está aí a vida e a morte colocada. Deixa as pessoas escolherem. Mostra como Josué fez. Aqueles aí agora vocês que escolhem. Escolhemos servir ao Senhor. Então, agora nós estamos num tempo difícil. Nós temos que olhar para os países vizinhos aqui, o que está acontecendo com os países. Mas pastor, professor de escola dominical, em nome de Jesus, se você quiser, por exemplo, falar sobre isso, faz como Josué. Mostre que você vai escolher, por exemplo, um candidato que não é a favor de aborto, não é a favor de calar a boca dos cristãos, que não é a favor de ideologia de gênero, todas essas coisas. Mostra isso. Mas não obrigue, por favor, não obrigue. Não podemos começar com a ditadura dentro da nossa igreja e querer liberdade lá fora. Então, Jesus veio e pregou o evangelho. Disse: os que crê, quer dizer, você tem liberdade de crer ou não crer. Você tem liberdade de votar em quem você quiser. Então, por favor, não obrigue os cristãos a votar em um determinado candidato, porque essa é a sua visão. Grande abraço também para o meu querido irmão Antônio Carneiro. Ele fala que
muitos obreiros, né, com respeito à lição passada, foram consagrados sem receberem a confirmação do Espírito Santo. E aí ele fala que houve um inchaço e agora está difícil para que os pastores possam resolver isso. O objetivo da primeira parte da lição é mostrar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Nós vamos estar mostrando isso, né? Vamos estar mostrando aí que é uma experiência. E nós vamos estar mostrando aqui durante a aula. Eu não quero que você saia antes de terminar a aula. Nós vamos estar explicando como que é o batismo com o Espírito Santo, o que é o falar em línguas estranhas e também cuidar com exagero aí, ok? Então, um diz assim, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um revestimento de poder visando a capacitação para o serviço e testemunho. Tem muitas pessoas que confundem. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Amém? Só que não fazem nada. Quer dizer, receber um dom, mas não usufrui do dom e não faz as tarefas que ela tinha por obrigação fazer por ter recebido aquele dom. Porque o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nos enche de poder, né? E ele nos reveste, capacitando para servir a Deus e testemunhar do seu grande poder, do seu grande amor. Então, nas diversas ações do Espírito Santo, nós vemos que está embutida ali regeneração e santificação. É um dom, como eu tenho explicado nas outras aulas. Agora, para você viver mesmo esse batismo, esse enchimento de poder, você precisa estar regenerado e santificado. Então, é uma experiência, ela é uma experiência distinta. O 1.1 diz assim, distinta da regeneração. Então, a regeneração é mais uma obra do Espírito Santo. Então, vamos estar entendendo. Você vai escolher servir a Deus ou não. Quando você escolhe servir a Deus, né? E aí você passa a adorar a Deus, e aí você passa a buscar o Espírito Santo, que é uma obra de Deus na vida daquele que crê. Então, na regeneração de uma natureza carnal e uma vida cristã. Então, você não pode ser batizado com o Espírito Santo e viver uma vida carnal. É o Espírito Santo, né, que cria de novo, né, de maneira instantânea, uma natureza interior. Quer dizer, nós estamos aí gerados novamente, né? Quer dizer, o homem que se corrompeu, e aí ele se distanciou e Deus os qualificou como os filhos da ira, mas agora quando ele chega para Deus, busca o seu poder, Deus o reveste, né? E batiza com o Espírito Santo. Então, esses eram chamados filhos da ira, porque era filho da desobediência, né? E aí, pessoas que estavam mortas em seus pecados e delitos. Aí, através do Espírito, é que somos regenerados, somos santificados e transformados para viver a vontade de Deus. Nós precisamos ter essa compreensão. Mas para tudo isso, nós precisamos estar buscando ao Senhor. O 1.2 diz assim, distinta da santificação. São diversos termos relacionados à expressão bíblica santificação. Vamos entender. Santidade, consagração, separação, né? Que é separação do uso comum para dedicação a Deus e ao seu serviço. Então, se você é batizado com o Espírito Santo ou quer ser batizado com o Espírito Santo, você tem que entender que há uma separação, né, do uso comum que nós vivemos dia a dia e a nossa dedicação, mas agora é ao serviço de Deus. Todo discípulo de Jesus Cristo deve buscar a ousadia e o fervor pelo Espírito Santo. Para quê? Para proclamar o Evangelho. Nós precisamos ensinar isso aos nossos alunos, professores, professoras, internautas. Nós precisamos estar ensinando isso e ter isso em mente, que o batismo com o Espírito Santo é para enchimento de poder e nós vimos pregar o Evangelho. Porque expulsar demônios e fazer maravilhas, isso não é atestado de santidade. Muitos
Jesus falou dos que clamavam a ele, Senhor, Senhor, né? Mas eles, porém, clamavam e continuavam a viver dominados pelas consciências da carne. E aí Jesus disse, olha, muitos me chamarão Senhor, Senhor, mas seu coração está longe de mim. Muitos dirão naquele dia, em teu nome fiz isso. Isso não é santificação. 1.3 diz assim, distinto do batismo no corpo de Cristo. Sobre esse batismo, recorremos a 1 Coríntios 12 a 13. Vê lá que ali se destaca, ali fala sobre esse batismo com o Espírito Santo. E Paulo também dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Eu não quero que vocês ignorem aqueles que falam línguas estranhas. Mas aí o Paulo começa a ensinar que o que fala com línguas estranhas fala a Deus. Eu vou estar comentando sobre isso. O objetivo da segunda parte da lição, nós vamos estar destacando as evidências do batismo com o Espírito Santo. 2, evidência física e inicial. Então, a evidência física, as pessoas podem ali estar presentes quando as pessoas estavam falando em línguas estranhas, né? E é uma evidência quando você recebe o batismo, essa evidência física é que você vai começar a falar em línguas estranhas. Trata-se de uma evidência externa, física, inicial do batismo com o Espírito Santo. As línguas estranhas evidenciam o batismo com o Espírito Santo em consonância com a Bíblia Sagrada. Então nós precisamos entender. Quando nós vamos começar a ler a Bíblia, nós começamos a ler ali, nós vemos várias referências ali, na casa de Cornélio, em outros lugares, pessoas recebendo o batismo com Espírito Santo, com essa evidência de falar em línguas estranhas. 2.1 diz assim, sinais sobrenaturais no dia a dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, quando do derramamento do Espírito Santo, conforme prometido anteriormente, o Senhor Deus surpreende os que estavam reunidos com 3 sinais. Qual foram esses 3 sinais? Primeiro, eles viram um som como de um vento veemente e impetuoso. Mas era um barulho que trazia o poder de Deus. Não é aquele, por exemplo, quando acontece os vendavais, né, ou no Brasil ou nos Estados Unidos, que é mais comum. Não é esse vendavais, não é esse som de um vento que faz medo. É um som de vento com poder. É o vento do Espírito Santo. A primeira evidência. A outra evidência é que aí eles podem ver entre eles línguas repartidas como de fogo. E aí eles começam a ser cheios e falar em outras línguas. Então, vento e fogo fazia parte de algumas manifestações divinas registradas no Antigo Testamento. Então nós lembramos quando Moisés, Deus foi chamar Moisés para libertar o seu povo, a sarça ardia e não se consumia. Fogo. Elias viu um vento, né? Mas o Senhor não estava no vento. Mas nós vemos aí o vento do Espírito. O fogo e o vento indicando a manifestação divina na casa em que estavam unidos. E línguas, né? Falando em línguas, né? E aí também indicando a capacitação para o testemunho profético. 2.2 diz assim, línguas estranhas como evidência inicial. Diferentemente de nós, pentecostais, que acreditamos ser a línguas estranhas uma evidência do Espírito Santo, alguns outros não possuem esse mesmo entendimento que nós precisamos entender isso. E nós vamos questionar com eles. Pois eles acreditam que esse batismo é evidenciado por outros meios, fazendo com que acaba criticando o falar em línguas estranhas com frequência. Eles criticam com frequência, não é falar com frequência. Então aí nós temos esses que acreditam aí, né? Que falar em línguas estranhas foi só para o dia de Pentecostes. Mas Paulo, a igreja de Corinto, falava em línguas estranhas, tanto é que Paulo ensinando disse, irmãos, eu não quero que vocês fiquem ignorantes sobre isso, porque o que fala
em língua desconhecida não fala aos homens, ou que fala línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, senão o Espírito, né, que fala em mistério. Quando você está falando línguas estranhas, você está orando em línguas estranhas, você está falando em mistério com Deus. Então, por isso deve ter um certo cuidado para o pregador, quando pregar, não ficar só falando em línguas estranhas. Por quê? Porque o indouto, aquelas pessoas que estão ali, não entendem a linguagem. Já pensou você trazer uma pessoa lá dos Estados Unidos, ou de outro país, de outra língua, da China, do Japão, e você ia assistir ir para o culto, e eles pregarem na língua dele, você não vai ser edificado, porque você não entendeu nada. Por mais bonito que for o testemunho dele, você não entendeu nada. Então é isso que Paulo está explicando. Paulo está doutrinando ali, porque parece que a igreja de Coríntios, quando se reunia, por exemplo, ia falar, não sei se é assim, né? Mas Paulo está explicando, quando vocês for pregar, né? Vocês não ficam aí pregando em línguas estranhas, que o povo não entende. Então, há pelo menos 3 narrativas em Atos dos Apóstolos, que as línguas estranhas são visivelmente unificadas ao batismo com o Espírito Santo. Por isso que a Igreja Assembleia de Deus entende, é batizado com o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas estranhas. Porque isso aconteceu no dia de Pentecostes, o povo que veio aquele som, né, como vento veemento, né, línguas repartidas como de fogo, e o povo foram batizados com o Espírito Santo, e a evidência é que eles falaram em línguas estranhas. Na casa de Cornélio aconteceu a mesma coisa. Quando Pedro pregava, o povo se alegrar em línguas estranhas. Em Éfeso está lá, né? Nós sabemos que ele estava ali pregando, daqui a pouco o povo também começa a falar em línguas estranhas. O 2.3 diz assim: falar em línguas e a natureza profética, ou falar em outras línguas, ou falar línguas nos remete à natureza profética e missionária do dom pentecostal. Então as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo são pessoas com chamas vivas, prontas para poder ir anunciar as virtudes daquele que chamou, ou que nos chamou das trevas para a vida, para a luz, das trevas para a luz. Então o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que visa com que o crente, né, visa nele a capacitação para o serviço e testemunho. Ele vai servir melhor e vai testemunhar melhor, porque ele está cheio, né, cheio do Espírito Santo. Veja que Jesus diz: e recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Então, quando somos batizados, Lucas falando sobre isso, e nós vemos que o próprio Lucas, da maneira que ele escreve, ele vê o falar em línguas como um tipo especial de fala profética. Cuidado, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas que falam em língua, profetizam, e as profecias não estão acontecendo. Cuidado, porque enganoso é o nosso coração. Eu acredito em profecia? Acredito. Mas quem profetizar para mim, por favor, profetize segundo a palavra de Deus. Porque eu gosto de examinar se a profecia é de Deus. Eu não vou aceitar. Eu vou na igreja, vejo as pessoas falando em profecia, e o povo se alegra e tal, e depois eu vou examinar e eu digo: aquela profecia não era de Deus. Porque a Bíblia diz que a profecia tem que ser julgada. Então, meus queridos, ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo, não é sair por aí falando profecia. É o que? Você é o profeta que fala do que Jesus falou. Você é o profeta escatológico, porque você vai falar dos acontecimentos que estão para vir, mas que está baseado na palavra de Deus. Porque o profeta durou até João. Depois de João Batista, a profecia está aqui que Jesus falou. Nós estamos, meus queridos, eu fico pensando, você vai na igreja, por exemplo, aquele pregador que chega pregando e dizendo assim: hoje é o dia da tua vitória, você que saiu de casa assim, hoje você vai receber sua bênção. Para com isso, meus queridos irmãos. A sua vida vai ser mudada, você vai ver um céu.
Jesus disse, no mundo tereis aflição, tenha paciência. Eu nunca encontrei Jesus dizendo, hoje é o dia da tua vitória. Não, levanta e anda. Quem quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Não é somente dizer, eu vou te seguir. E aí nós estamos vivendo isso. Eu chego na igreja, vejo o bom pregador, o animador, aquele que diz que tu vai receber cura, que tu vai receber isso e que hoje você vai sair daqui mudado, hoje você não vai ser o mesmo, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Não é bem por aí, me entenda, irmão, que anda pregando isso é despreparo para as pessoas. Paulo diz, a própria diz assim, quando um se ajunta, tem salmo, tem doutrina, né? Então, meus queridos, nós precisamos abrir o olho aí, porque a igreja está pregando em quatro paredes. Jesus mandou pregar o evangelho e de ensinar as nações. Você vai na igreja, muitas das vezes, e volta para casa sem aprender nada. Hoje, por exemplo, estamos consagrando, veja bem, como o irmão falou, a dificuldade que estamos tendo, estamos consagrando pessoas para o ministério que não tem chamada para aquilo. Consagra-se para evangelista ou liderança, consagra para evangelista, consagra para o pastor. Se você consagra alguém para o pastor, você tem que ter uma igreja para pastorear. Para evangelista, ele tem que estar, evangelizando. Senão, nós estamos fazendo uma coisa apenas por etiqueta, para cumprir um negócio, dizer que nós temos isso, temos aquilo. Meus queridos, delonguei um pouquinho aqui, porque eu quero que professores e professoras você entende. Esse evangelho do oba-oba, do pula-pula, vai levar um monte para o inferno. Por quê? Por causa do despreparo. Jesus nunca pregou, hoje é dia da tua vitória. Diz, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês. Mas ele fala, Jesus fala do jugo, quer dizer, se encangue comigo. Vamos viver a mesma coisa, é isso que Jesus está dizendo. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Descanso para a alma. A única promessa, meus queridos, se vocês tiverem mais promessa aí, é de andar nesse mundo aqui, ao bel prazer, tranquilamente, você me fala. Porque os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo. O que o batismo com o Espírito Santo preparou para eles daquele dia de Pentecostes? Foram perseguidos, mas não abandonaram a fé. Por dizer, opa, da agora para frente nós vamos pisar só em flores. Pisaram em espinho, mas estavam cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e preparados para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Preparados até a morte. Muitos morreram, foram cerrados, sofreram, mas não negaram, porque estava cheio do Espírito Santo. Agora nós confundimos a pregação de hoje. Hoje é dia da tua vitória, hoje é dia da tua bênção. E dá glória a Deus aí, pede para o povo, dá glória a Deus. Os crentes que dão glória a Deus já chegaram. Pregue a mensagem que vai no profundo da alma, que transforma, que traz transformação. É essa a mensagem de Jesus. Essa mensagem de riqueza não é de Jesus, não. É o único lugar que eu encontro na Bíblia. Pedro parece que ficou meio preocupado assim, falou, Senhor, e nós que deixamos tudo e te servimos, o que nós vamos receber? Jesus falou, Pedro, nessa vida você investe tanto e na outra a vida eterna. Aí tem essa conversa ali com os discípulos, que entendia bem o linguajar de Jesus. Mas Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Veja bem, há um caminho a seguir, há um caminho de mudança, e é isso que Jesus quer de nós, tá bom? Nós estamos oferecendo, estamos dando muita bênção para as pessoas, e não é. Nós temos que ensinar o caminho para que elas sejam abençoadas, e na hora que vir a tempestade, elas não desviem. Porque tem muito crente que hoje está na igreja, amanhã não está, por quê? Culpa daqueles que estão pregando um evangelho muito fácil, um evangelho de vitória sem luta. Hoje sua luta acabou, hoje sua questão acabou. Não. Você tem que seguir firme, deixa as bênçãos de Deus cair sobre sua vida, você se sentir mais preparado para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Nesse terceiro ponto, nós vamos expor o propósito do batismo com o Espírito Santo. 3, propósito e resultados. Propósitos e resultados
do batismo no Espírito Santo se trata de uma experiência distinta no sentido de separabilidade e qualidade. Veja bem aí, olha o que eu estou dizendo. Separado e qualificado. 3.1, propósito do batismo com o Espírito Santo. A razão dos discípulos precisarem ser revestidos de poder. Esse era um propósito. Qual que é um propósito? Os discípulos vão enfrentar o mundo, vão enfrentar a morte, eles precisam estar revestidos de poder. Veja bem o que estou falando. Então, Tiago, por exemplo, Tiago enfrentou o quê? Enfrentou a espada, foi morto a espada. Meus queridos. A razão, então, dos discípulos precisarem ser revestidos de poder. Jesus falou assim, fiquem em Jerusalém, porque é lá. Por exemplo, dia de Pentecostes aconteceu. Sobre vós eu envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O revestimento de poder para pregar. Tem que pensar isso. Quando você revestimento é para pregar, para ter ousadia, para enfrentar o demônio. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós queremos facilidade. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Testemunho do sofrimento de Jesus. Jesus, por exemplo, meus queridos, se nós olhar para Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. Se olhássemos nós para ele, não víamos beleza para que nós os desejássemos. Porque era um homem que carregava sobre si as nossas dores, os nossos problemas estavam sobre ele. Não vi, por exemplo, eu sei que Jesus fez isso, mas eu não achei na Bíblia Jesus sorrindo. Não poder sorrir, ele não sorriu para que nós hoje sorríssemos, para que nós hoje se alegrássemos pela a salvação que ele nos deu na cruz. Então nós precisamos pensar nisso, revestimento, poder do Espírito Santo, para que porque esse revestimento é para pregar. 3:2 diz assim, os primeiros discípulos depois do Pentecoste. Uma leitura isenta do Novo Testamento revela a postura dos primeiros discípulos de Jesus Cristo depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. A experiência pentecostal, aquela experiência daqueles que foram batizados ali, que deu ousadia, entusiasmo. Depois daquele dia você encontra eles aí mais chegados a Deus, vida de oração, comunhão, prontidão, pronto para anunciar o Evangelho. Assim foram os primeiros discípulos que foram cheios e batizados com o Espírito Santo. A perseverança, mesmo diante de perseguições e ameaças, como eu falei há pouco. Eu duvido que Pedro subisse numa tribuna para dizer hoje é dia da tua vitória. Aquele problema que você tem, você não vai ter mais. Não, Pedro dizia, você vai ter vitória se você aceitar a Cristo como Salvador. Você vai ter vitória se você renunciar a você mesmo. Você será uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa que vai andar com Deus. Mas Pedro não estava garantindo, não tem a garantia que você vai andar com Deus. Não vai enfrentar feras e não vai enfrentar também espinhos para pisar. A Bíblia diz que nós temos, Paulo disse, olha, Paulo olhando as vestimentas dos soldados romanos, ele dizia, olha, nós precisamos nos revestir, tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes, quando chegar o dia mau, nós estamos firmes. Quer dizer, ele está dizendo, haverá dia mau, tu não viverás só de vitória, vai haver dias maus na tua vida, na minha vida vai haver dias maus. O Evangelho não é só flores, pelo amor de Deus, deixa de pregar facilidade. Vem, hoje teu problema vai ser o mesmo, dê glória a Deus, e o povo pula e o povo grita. A palavra de Deus é ir de ensinar as nações. É ensinar. Professores e professoras, prepara os alunos para sair às ruas, para sair às cidades, para ir evangelizar e ensinar as pessoas, mostrando que o reino de Deus está próximo e é preciso
crer e obedecer a palavra para poder ter acesso à glória de Deus. O 3.3 diz assim, os resultados do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Para que você quer revestimento de poder se você não vai enfrentar o maligno, se você não vai para as ruas pregar? Se você não vai dedicar a sua vida ao Evangelho, para que você quer? Não precisa nem pedir batismo com o Espírito Santo. Agora, se você quer enfrentar a dificuldade do mundo espiritual, da maldade, você diz, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me reveste de poder, que eu quero enfrentar ainda que a minha vida seja levada. Paulo disse, eu não tenho por perda. Paulo não tinha, pois ele amava a sua vida, mas por amor a Cristo, que ele podia até perder a sua vida. Então precisamos entender essas coisas. Precisamos compreender que o reino de Deus é um reino de poder e que Ele tem todo o poder nas suas mãos. E que o revestimento consente a nós, cristãos, a nós que aceitamos Jesus, que esse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo, concede a nós o poder para combater contra as forças do mal, no poder do Espírito Santo. Os pentecostais precisam estar cuidadosos para não enfatizar o batismo com o Espírito Santo apenas como falar em línguas. Porque dessa forma você exclui o enchimento de poder para ir pregar, para curar, expulsar demônio e anunciar o reino de Deus. Concluindo, que cada discípulo de Cristo, na atualidade, seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo. E aquele que já passou por essa experiência, que seja estimulado a continuar a buscar mais o poder de Deus, ser cheio e edificar a outros. Que Deus abençoe os internautas e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.